Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de maio, estamos na quinta-feira da quinta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 7 a 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. E por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Meu irmão, minha irmã, a leitura relata como os apóstolos, reunidos no Concílio de Jerusalém, superaram a questão da necessidade ou não da circuncisão. Conforme os Atos dos Apóstolos, alguns ex-discípulos dos fariseus tinham se convertido ao cristianismo e eles começaram a semear perturbação com o seu ensinamento sobre a necessidade da circuncisão e da submissão à lei judaica. Embora tivessem aceitado a fé cristã, eles não tinham renunciado aos seus princípios religiosos, nem estavam dispostos a fazê-lo. A posição deles era de que para seguir o Evangelho era preciso também observar a lei dos judeus. Paulo, no entanto, defendeu outra posição. Em vez de acumular o Evangelho e lei, era preciso optar pelo Evangelho. Ele defendia que a aceitação da circuncisão significava a exclusão de Cristo e da salvação por ele realizada. A lei foi boa. Por quê? Porque conduziu a Cristo. E com a vinda de Cristo, a lei deixava de ter validade. Assim, o único caminho de salvação é Cristo. Os apóstolos reunidos em Jerusalém, iluminados pelo Espírito Santo, decidem pela posição de Paulo. Os argumentos para essa decisão são os seguintes. Primeiro, foi o próprio Deus que inaugurou a missão entre os pagãos.
A conversão e o batismo de Cornélio eram já de conhecimento de todos, e a Igreja dos Apóstolos tinha aprovado tal decisão de admitir Cornélio ao batismo. Segundo, a atuação de Pedro no caso de Cornélio foi aprovada e foi confirmada pelo próprio Deus, que enviou o Espírito Santo sobre os pagãos, sem fazer distinção alguma entre judeu e não judeus. Terceiro, Deus purificou o coração dos pagãos. Os judeus consideravam os pagãos impuros e por isso os mantinham à distância. A purificação que os judeus julgavam obter através da lei, na verdade, era obtida através da fé em Cristo. Quarto, se a fé substituiu a lei como meio de purificação, não era mais necessário suportar o peso da lei. Se nem os judeus eram capazes de observar toda a lei, por que impor esse peso aos pagãos? O Concílio de Jerusalém marcou uma direção definitiva para a Igreja. Ela não será mais uma seita ao interno do judaísmo, mas a Igreja em saída missionária para anunciar a todos o tesouro do encontro pessoal com Cristo.